Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite aí para todos que estiverem acompanhando a nossa maravilhosa aula de filosofia. E na aula de hoje nós veremos correntes epistemológicas e daremos um destaque especial para René Descartes. Mas antes de mais nada, o editor... Tá bom, já sei. Vou soltar essa bodega de vinheta. Então tá bom, então, mete a bala aí, mestre. Primeiramente, então, a gente vai falar das características e o contexto histórico aí da tal da epistemologia, né? Primeiramente, isso aconteceu no período em que estava se desenvolvendo a Idade Moderna. Lembrando que a Idade Moderna é o período que procede aí a Idade Média, né? Então a Idade Média acabou, então aí está se desenvolvendo então a Idade Moderna. E a partir desse contexto que vai se desenvolver a epistemologia. É um período de grandes mudanças, né? A gente está vendo aí o desmoronamento de antigas verdades e o surgimento de novas. Então, a forma de enxergar o mundo, né, estava se alterando, estava mudando. As pessoas estavam tendo novas perspectivas de mundo, né? E uma das coisas que influenciou essa mudança de visão, né, é a Revolução Científica, que aconteceu aí por volta do século XV até o século XVIII. A Revolução Científica, ela foi realmente uma mudança muito grande que aconteceu aí na ciência, né? As ciências estavam ganhando força, estavam ganhando forma, né? E para elas serem conhecidas como são atualmente, né, elas passaram por esse período de revolução científica. Então, a revolução científica que aconteceu nesse período foi muito importante aí, né, para a gente ter a ciência como a gente tem hoje, certo? Então, né, novas mudanças. Revolução científica, a gente então tem um novo mundo, né, a partir desse período. Por causa que a gente tem novas verdades, temos novas percepções, então a gente automaticamente tem como se fosse um novo mundo que estaria nascendo, né? E isso trazia muita insegurança em relação à verdade, porque afinal, tudo que eu considerava verdade antes, agora está sendo questionado agora, muita coisa está sendo desmentida. Antes o pessoal achava A e agora o pessoal acha B. Então, o que é a verdade? Como que a gente vai saber o que é verdade, o que é mentira, né? Então, teve esse meio que insegurança em relação à verdade por conta de todas essas mudanças. Afinal, então, como que eu vou saber o que é verdade, né? Eu posso achar hoje que uma coisa é verdade, mas futuramente pode ser desmentido, e aí, né? Então, o pessoal estava meio que inseguro quanto a isso. E a partir desse problema, a partir desse contexto, então que surge a tal da epistemologia. É um nome horrível? É um nome horrível. Mas basicamente o que significa epistemologia, né? A epistemologia é uma vertente, né? É uma corrente filosófica. Olha eu aqui de novo! Que busca compreender como que o ser humano compreende as coisas. Sacaram? Então, a epistemologia, ela quer entender o funcionamento da mente humana na parte de produzir novos conhecimentos, né? Então, é aquela coisa, né? Como que o homem no sentido ser humano, né, produz o conhecimento? De que forma, né, o ser humano adquire o conhecimento? E a partir da epistemologia, a gente vai ver dois conceitos muito importantes, que é sujeito e objeto. Mas aí a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E aí, dentro da epistemologia, a gente tem dois lados, né? Essas duas correntes são o racionalismo e o empirismo. Hoje a gente vai falar sobre o racionalismo, né? E na próxima aula iremos falar sobre o empirismo, né?
Ok, racionalismo, o que significa, né? A base do racionalismo é uma coisa chamada inatismo. Ou seja, o pessoal que é do lado racionalista acredita que a gente nasce com certas ideias já pré-formadas, algo que a gente não adquire durante a nossa vida. São noções inatas que são presentes desde o nosso nascimento, né? Ou seja, quando a gente fala, tal pessoa tem um dom inato, tem uma habilidade inata, o que isso significa? Ou seja, é uma habilidade que a pessoa parece que sempre teve, nasceu com isso. Não precisou adquirir tal habilidade com treinamento de acordo com o tempo, né? Às vezes a gente vê coisas do tipo, às vezes aquela pessoa tem um talento muito grande que parece que ela nasceu com esse talento, né? Ou seja, inatismo dentro do contexto do racionalismo é exatamente isso, né? São ideias, são noções que você adquire, não que você adquire, mas é algo que você possui desde o seu nascimento, né? É algo que você não obtém durante sua vida, né? Então são ideias, né? É como se fosse um computador, né? Quando a gente compra um computador novo, a gente vai vasculhando o novo computador e a gente percebe que ele já vem de fábrica, né? Ele tem de fábrica alguns programas iniciais. É como se fosse isso, né? Outra coisa, né, que no racionalismo o sujeito, né, é o elemento mais importante nessa questão. É mais importante que o objeto. Daqui a pouco a gente vai trabalhar o conceito de cada um deles, né? E no caso, a razão seria a principal ferramenta no processo de conhecimento, né? Mas o empirismo não é? O empirismo dá uma importância para a razão, só que eles vão dar destaque a um outro elemento que a gente vai ver, né, na próxima aula.